A salvação é gratuita, é dom de Deus e vem pela fé. Mas a fé sem obras é morta. Não adianta nada ter toda a fé e não viver o amor de Deus. Quais obras que Deus espera de mim? Obedecei os meus mandamentos. Não adianta nada dizer que tem fé e não colocar em prática essa fé. Mas, irmão Luiz Maria, como eu coloco em prática essa fé para que seja uma fé viva? Viva e ame os mandamentos de Deus. De maneira especial hoje, vamos aprender sobre os 3 primeiros mandamentos. Não podemos dizer que temos fé se não amamos a Deus. E não podemos dizer que amamos a Deus se não vivemos os 3 primeiros mandamentos que nos mostram que só em Deus está a nossa felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, filho, filha, a esse momento tão especial de mais um passo na sua consagração, no seu caminho de consagração a Jesus pelas mãos de Maria, a perfeita consagração. Não quer dizer que nós já somos perfeitos, mas a consagração é perfeita, porque é pelas mãos perfeitíssimas da Imaculada que você vai se entregar a Jesus. Como agrada a Jesus esse caminho que você está fazendo? Eu e você somos fracos, pecadores, decepcionamos o Senhor, repetimos os nossos erros, choramos nossos pecados, mas o Senhor não desiste de nós. E Ele nos deu uma mãe pura e imaculada para nos ensinar o caminho do perfeito amor, para nos ensinar a sermos como Ele, a nos unirmos totalmente a Ele. Como isso agrada a Deus. Você está perseverando nesse caminho de consagração. Jesus está feliz com você. São grandes as batalhas para fazer essa consagração, mas você vai ver, vale a pena. Santa Teresa diz: o diabo tem medo das pessoas decididas. O inimigo tem a permissão de Deus para poder tentar atrapalhar a sua consagração. Mas Deus só permite isso para que você se firme na maturidade da fé e do amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Persevera, porque esse caminho é um desejo de Deus para a sua vida. Vamos hoje seguir a nossa formação e o título do nosso livro hoje, na página 57, os deveres da religião que afastam do mundo. Quando você vive os deveres da sua fé, quando você vive a fidelidade à sua fé, você consegue afastar o mundanismo da sua vida. Você consegue afastar as seduções do mundo. Agora, se você não é fiel no pouco, Jesus diz no Evangelho, quem não for fiel no pouco, não vai conseguir ser fiel no muito. Então, mesmo que nós caiamos, nós falhamos, erramos, mas sempre precisamos estar nos banhando da misericórdia de Deus, do perdão de Deus e aprender com os nossos erros, melhorar, cada dia melhor do que o outro. Essa é a nossa meta. Então, nós só vamos encontrar sentido para a nossa vida em Deus. Você já sabe disso, senão você não estaria aqui. Nossa vida só tem sentido, como aquela canção antiga, lembrei agora, minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não me esquecer de ti. Esse canto de ofertório fala muito ao nosso coração. A nossa vida só tem sentido sendo entregue nas mãos de Deus. Quando eu vou dar os parabéns do aniversário de alguém, eu costumo dizer, eu não quero te dar os parabéns somente por você estar comemorando mais um ano de vida, mas pela vida entregue nas mãos de Deus, pelo seu sim a cumprir a sua missão aqui nessa vida em Deus. Aí sim a vida tem sentido. Sem Deus a vida não tem sentido. Nós meditamos um pouco disso no nosso último encontro. E Santo Agostinho vai nos ensinar que Deus nos criou sem a nossa ajuda, mas não vai nos salvar sem a nossa ajuda. Então, o Deus que te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. E nós meditamos isso também no nosso último encontro, que Deus tem que ser o centro da nossa vida. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. Deus é o primeiro, Deus é o centro, mas não só em palavras. Fé sem obras é morta.
dizer Senhor, Senhor, mas não buscar a vontade de Deus, lutar para viver em Deus, não é um amor verdadeiro. Então, nós meditamos no último encontro sobre a primazia de Deus. Deus é o primeiro, Deus é o centro absoluto. Deus, Deus, Deus. E agora nós vamos dar continuidade a isso, porque se viver o amor de Deus, diz a palavra, é viver os mandamentos de Deus, eis o amor de Deus, que vivamos os seus mandamentos, está escrito na Bíblia, nós vamos hoje entender que os mandamentos de Deus são divididos em duas partes. Quando perguntaram a Jesus qual era o mandamento mais importante, ele perguntou, como é que está escrito? Como é que você lê na Escritura? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus pegou Deuteronômio 6 e Levítico 19 e mostrou que esses dois versículos resumem toda a palavra de Deus. Todos os mandamentos estão nesses dois. Amar a Deus acima de tudo e com esse amor de Deus precisa transbordar vendo a pessoa de Jesus no nosso próximo. Amar o próximo de verdade, perdoar, servir, não é? Então, se você parar para pensar e meditar, os 10 mandamentos da lei de Deus estão divididos nesses dois blocos. Por isso que os 10 mandamentos foram dados em duas tábuas. É um sentido também simbólico. Duas tábuas de lei, né? A gente sempre vê Moisés com aquelas duas pedras. Por quê? Porque uma representa o amor a Deus e a outra representa o amor ao próximo. Os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus são referentes exclusivamente a Deus como centro absoluto, a Deus como primeiro lugar. E os 7 outros mandamentos são referentes ao amor ao próximo. Então, claro que você já sabe os mandamentos de Deus de cor, quer dizer, de coração, aprendeu na catequese. Ah, não está lembrando quais são os mandamentos? Vamos lá, os 3 primeiros. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos e festas. Os outros 7. Quarto, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Você vê que a partir do 4º mandamento já está voltado para o honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, tem relação com o próximo, com as pessoas. E os 3 primeiros diretamente ligados a Deus. Então, nós falamos que só a fé vence, e a fé sem obras é morta. Então, a fé sem os mandamentos de Deus é uma fé falsa. Muita gente diz que ama a Deus, que quer, Deus é tudo para mim, mas os mandamentos, nada. Nem sabe, nem quer saber e não tem importância na vida dessas pessoas os mandamentos. Por isso, nessa formação desses dias, esse mal deve ser cortado da nossa vida. Essa indiferença aos mandamentos de Deus, na verdade, é uma indiferença a Deus. São Jerônimo diz que ser indiferente à Bíblia, a palavra de Deus, é ser indiferente ao próprio Jesus, é rejeitar o próprio Jesus. E o centro da palavra de Deus, as tábuas que foram colocadas em pedra e depois em carne dos nossos corações, são os 10 mandamentos, o mandamento do amor a Deus e ao próximo. Na página 57, Santo Inácio de Loyola nos ensina, em seus exercícios espirituais, o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor, e assim salvar a sua alma. Nossa razão de viver é Deus. O sentido da nossa vida é Deus. Sem Ele, a gente pode distrair com prazeres passageiros, mas chega uma hora que o vazio nos esmaga. Uma solidão devastadora toma conta da nossa alma. Criaste-nos para vós, Senhor, diz Santo Agostinho, e inquieto está o nosso coração enquanto não descansa somente em vós. O seu coração só consegue descansar em Deus. Vou repetir. O seu coração só consegue descansar, encontrar a plenitude e a felicidade em Deus. Sem Ele, nada tem sentido. Então,
Deus sendo o primeiro lugar, nós vamos agora ver como que na prática nós vivemos os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus. Essa centralidade do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, nós meditamos no nosso último encontro. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando Deus diz para você ouvi-lo, quer dizer que no fundo o primeiro mandamento é você deixar primeiro Deus te amar. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo. Como você vai amar aquele que você não conhece? Então deixa Deus se aproximar de você, deixa Deus te amar, deixa Ele te dar uma experiência do amor dEle, Ele te perdoar. Então o primeiro mandamento, no fundo, é você deixar Ele te amar primeiro. E sempre o nosso amor a Deus está lá em 1 João, é um amar de volta. Nisso consiste o amor, foi Ele que nos amou primeiro, diz São João. Sempre é um refletir. Quando alguém faz o bem para a gente fica, como diz aqui no Ceará, encabulado, né? A gente fica com vontade de retribuir. Está lá em 2 Coríntios 5, o amor de Cristo nos constrange. Quando alguém faz o bem para a gente fica constrangido de devolver aquele amor. Por isso, quando você coloca a oração em primeiro lugar, você deixa Deus derramar o amor dele no seu coração. E vai ser quase automático você querer retribuir esse amor. Você entender que Deus é o amor e você vai colocá-lo em primeiro lugar. Então, se o primeiro mandamento nos diz para amar a Deus acima de tudo, como é que eu vou amar a Deus acima de tudo? Através do segundo e do terceiro mandamentos. Os 3 pecados que os antigos, não só os judeus, mas todos os povos antigos abominavam, eram os pecados, primeiro, de idolatria, segundo, de blasfêmia, terceiro, de profanar o culto divino. Você entendeu? Idolatria, blasfêmia e profanar o culto devido a Deus. Então, esse dever de culto, esse dever de não blasfemar e esse dever de não praticar a idolatria era algo muito forte para os povos antigos. Ah, irmão, e os povos que eram idólatras, que adoravam vários deuses? Esses povos também não admitiam que você traísse ele com outros deuses, mesmo que fossem falsos deuses. Então, desde o início do povo de Deus, esse princípio da idolatria, da blasfêmia e da profanação do culto de Deus eram coisas gravíssimas. E, no fundo, esses 3 pontos são relacionados com os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus acima de tudo é não ter outros falsos deuses no seu coração, que se chama idolatria. Segundo, não blasfemar o nome de Deus, na verdade, não é somente o segundo mandamento, não blasfemar. A gente diz não tomar seu santo nome em vão. Não é somente não blasfemar, não é somente não desrespeitar o nome de Deus, mas no fundo o segundo mandamento está dizendo que você deve amar e honrar com suas palavras, gestos, atitudes, você deve honrar o santíssimo nome de Deus. Tem pessoas que ficam presas, querendo descobrir o nome misterioso de Deus que ele revelou a Moisés, Iavé, Yahué, como é que diz esse nome? Gente, não é isso. Isso é uma idolatria. Existem pessoas que vivem uma magia. Elas acham que podem manipular Deus quando sabem dizer o nome secreto de Deus da maneira correta. Isso é gnose. Isso é uma heresia dentro do cristianismo. Isso é totalmente contrário. O nome de Deus que Jesus revelou é Abá, papaizinho. O nome de Deus é um Deus que ama e que se revela aos pequeninos e se esconde dos sábios entendidos. Ah, só quem descobre o nome secreto de Deus é que consegue ter o contato com o Senhor. Não, isso é mentira. Cuidado com essas falsas ciências. São Paulo diz assim, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. O nome de Deus que Deus revelou a Moisés, ele disse, eu sou. Significa que Deus não pode ser nomeado por nós, possuído, como que se diz, manipulado por nós. Eu sou significa que ele é a origem de todo ser. Ele é a fonte da existência. E em outras palavras mais simplificadas, ele é o Pai, ele é o Papai.
Ele é aquele que nos criou, que nos gerou, que nos fez existir. Então, Jesus revelou o nome de Deus, Abba, Papai. Honrar o nome de Deus significa declarar a bondade de Deus, falar para todo mundo do amor de Deus, com a sua vida mostrar que Deus é bom. O nome de Deus é bondade, é paternidade, é carinho, é cuidado. Então, honrar o nome de Deus com a nossa vida é o segundo mandamento. Não só não blasfemar, mas honrar o nome de Deus. Assim está também no Catecismo da Igreja Católica, que o segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, indica que o homem precisa nutrir por Deus um respeito admirável, visto que Ele é o seu Deus, o seu Criador. Então, olha aqui esse trecho do Catecismo da Igreja Católica, página 58. O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, isto é, todo uso inconveniente do nome de Deus e de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. Se a gente vê alguém zombando, fazendo piada, por exemplo, num lugar público, na escola, no trabalho, nós devemos corrigir. Nós temos a obrigação de corrigir. E se a pessoa não quiser, muitas vezes a pessoa vai acolher nossa correção. Com amor, mas a gente deve dizer, respeite. Se você não crê, pelo menos respeite a fé do seu irmão, que está ao seu lado. Em geral, as pessoas respeitam quando você faz a correção. Mas se as pessoas não quiserem respeitar, você vai fazer oração de reparação. Você não vai matar a pessoa, não vai bater na pessoa, não. Você vai chorar os pecados dela diante do Senhor e pedir perdão, porque eles não sabem o que fazem. Mas não fique calado. Se alguém fizer piada com o nome do Senhor, se alguém estiver zombando das coisas de Deus, não fique calado. Fale com essa pessoa, fale com a sabedoria que o Espírito Santo vai te dar. Isso é honrar o nome de Deus. E se Deus pediu para nós honrarmos o nome dele, como é que nós vamos honrar o nome de Deus de maneira concreta no terceiro mandamento? Imagina só, gente, como é que uma pessoa pode dizer que ama a Deus sobre todas as coisas, se Deus pediu um dia na semana para a pessoa se dedicar exclusivamente para honrar o nome dele? Como é que você vai dizer que ama a Deus acima de tudo, primeiro mandamento, que você honra o nome dele, segundo mandamento, se você não vai para a missa no domingo? Se numa semana, eu até anotei aqui, numa semana, gente, tem 7 dias. Domingo é um dia só. Numa semana tem 178 horas. Aí Deus pediu 1 hora para você dizer que ama Ele acima de todas as coisas. 178 horas. Aí Deus te pediu 1 hora na missa de domingo, que em geral dura entre 1 hora e meia. Ainda que fossem 3 horas, são 178 horas na semana. Aí você tem tempo para comer, para dormir, para namorar, para trabalhar, para lazer, para conversar, para WhatsApp, para rede social, horas e horas perdendo o seu tempo, e não tem 1 horinha para Deus? Como é que você vai dizer que ama a Deus sobre todas as coisas? Você entende que faltar à missa de domingo é quebrar o terceiro mandamento da lei de Deus. É pecado mortal. Nós vamos explicar o que é pecado mortal nas próximas formações no conhecimento de si, não é? Mas já agora eu digo, quebrar o terceiro mandamento da lei de Deus é tão pecado mortal como blasfemar. Blasfemar pode levar ao inferno, mas rejeitar a missa de domingo também. Uma vez pediram ao Padre Pio para celebrar a missa de 7º dia de uma pessoa. E o Padre Pio disse, essa pessoa não se salvou. Eu vou celebrar porque você está pedindo, é dever do sacerdote celebrar, mas essa pessoa não se salvou. Mas como, padre? Por quê? Ah, filho, você acha que ele rejeitou a missa de domingo, o dia do Senhor, rejeitou o terceiro mandamento da lei de Deus, não ia à missa, como é que vai se salvar? Imagina. A pessoa quer missa depois de morta, né? Oferecer a missa depois de morto, mas durante a vida rejeitou a casa do Senhor, rejeitou o corpo e o sangue de Jesus. Jesus disse, quem não comer minha carne, não beber o meu sangue, não vai ter a vida eterna. E a pessoa rejeitou o dom da salvação.
Irmão Luiz Maria, então milhões de índios, de pagãos vão se condenar? Não. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que aqueles que não têm conhecimento vão ser julgados de uma maneira mais branda. Mas aqueles que têm conhecimento, está lá em Lucas capítulo 12, não lembro o versículo, perto do final. Diz assim: aquele que conhece, que não conhece a vontade do Senhor e faz coisas erradas, vai ser corrigido com poucas chicotadas. Mas aquele que, conhecendo a vontade do Senhor, fez coisas erradas, vai receber muitas chicotadas. Jesus está falando do julgamento. Aí ele termina dizendo: porque a quem muito foi dado, muito será exigido, muito será cobrado. Pessoas que nasceram católicas têm um privilégio. Os reis magos, eles nasceram pagãos, eles buscaram os sinais do Messias e encontraram o Salvador. Buscaram de todo o coração. Agora, quem já nasce na religião católica, não tem desculpa. Não tem desculpa. Então é muito grave faltar à missa de domingo. Se você faltar à missa de domingo, você não pode comungar. Você precisa se confessar, a não ser que você socorreu uma pessoa doente, fez uma obra de caridade, aí nem pecado não é. Uma necessidade grave, aí não é pecado. Agora, você viajou para passear e não se programou antes de ver se tinha missa naquele local, então você pecou, porque você rejeitou o terceiro mandamento da lei de Deus. E isso é grave, isso é sério, né? Então, na página 58 e 59 está falando dessa importância de honrar o nome de Deus, e na página 59 diz: como honrar concretamente o nome de Deus? Terceiro mandamento. Deus escolheu um dia para que você possa dedicar especialmente para honrar o nome de Deus. Claro, o domingo também é um dia de fraternidade com a sua família, de confraternização, de alegria, de conversar, de descansar, mas acima de tudo é para honrar o nome do Senhor. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a obra da criação. Então os judeus, no sábado, representava esse descanso de Deus. Como diz Jesus, é mais para o bem do próprio homem, da alma dele, para não viver só para o trabalho. Mas no Novo Testamento, Jesus transformou o sábado. Ele disse: eu sou Senhor do sábado, Dominus. Dominus significa Senhor. E ele transformou o dia do Senhor no dia da ressurreição. O sábado da morte, do vazio, do silêncio do sepulcro se transformou no domingo da ressurreição. É como se fosse um novo dia da criação. Jesus transformou, e por isso os primeiros cristãos, está aqui na página 59, desde as primeiras comunidades cristãs, todos se reuniam no domingo em torno do altar. João Evangelista diz: no dia do Senhor nós estávamos reunidos. Várias passagens da Bíblia falam que era no dia do Senhor que eles se reuniam para partir o pão, a Eucaristia. Então, em torno do altar nos domingos para celebrar a Eucaristia. Assim, a Santa Missa passa a ser o centro da vida cristã em todas as épocas, de tal modo que aí está o sacrifício perfeito em que Deus é devidamente adorado. No Antigo Testamento, o culto do sábado era o sacrifício no templo de um animal. No Novo Testamento, o sacrifício que é oferecido, não existe mais o templo do Antigo Testamento. Não são mais sacrifícios de animais. Jesus é o Cordeiro de Deus. Em cada missa é oferecido o sacrifício do Cordeiro de Deus e é atualizada a nossa redenção. A obra da salvação chega a nós pela Santa Eucaristia. Então eu quero citar para você alguns exemplos que vão te ajudar a entender. Nossa Senhora apareceu na França em 1846, no dia 19 de setembro, em La Salette. Essa aparição foi aprovada pela Igreja e essa aparição é uma aparição que deve mexer com o nosso coração. Por quê, irmão Luiz Maria? Porque Nossa Senhora aparece chorando, em muitas lágrimas, um grande pranto, e Nossa Senhora pede que nós nos voltemos para Deus. Nossa Senhora quer a nossa conversão e a nossa salvação. Ela chora porque ela ama cada filho. Ela ama você, ela me ama, como se você fosse o único filho dela. Ela te ama com um amor especial, um amor único.
Ela não olha só a multidão dos filhos, cada filho é um filho único para ela. Por isso Nossa Senhora chora, porque muitos filhos estão indo para o inferno por causa de rejeitar os mandamentos de Deus. E Nossa Senhora fala em La Salette que uma grande desgraça estava entrando na França. Por causa das dificuldades, o povo começou a trabalhar no domingo e não ir para a missa de domingo. Começou a ganância de ganhar dinheiro, começou a trabalhar nos campos no domingo e não ir para o dia do Senhor, celebrar a missa. E Nossa Senhora disse, porque o povo está quebrando o terceiro mandamento da lei de Deus, deixando a missa de domingo e colocando o trabalho na frente, o que aconteceu? Eles começaram a quebrar também o segundo mandamento da lei de Deus, de não blasfemar o nome do Senhor. Como isso aconteceu, irmão Luiz Maria? Exatamente porque Deus não abençoou as colheitas, porque eles começaram a ir para as colheitas, para os campos, trabalhar, numa sede de dinheiro desenfreada. Deus não abençoou, porque se eles fossem para a missa de domingo, obedecessem o mandamento, Deus abençoaria as colheitas. Eles não iam, Deus não abençoou as colheitas começaram a se estragar, começaram a dar pragas e por causa desse prejuízo, eles começaram a blasfemar o nome de Deus, a enfrentar a Deus, a reclamar com Deus. Então o terceiro mandamento sendo quebrado, cuidado, você deixando a missa de domingo, outras torrentes de vícios e pecados começam a entrar na sua vida. Então, depois de quebrar o terceiro mandamento lá na França, começou a se quebrar o segundo. A blasfêmia começou a se tornar algo comum. E Nossa Senhora chorava, porque ela disse que esses dois mandamentos seriam toda a desgraça para a França. Toda a desgraça veio por causa desses dois mandamentos que começaram a ser quebrados. Você entende, filho, que se não amar a Deus sobre todas as coisas, todo o mal vem? E se você deixa de cultuar o dia do Senhor, você não está honrando o nome do Senhor e não está amando a Ele sobre todas as coisas. Quebrando o terceiro, você quebra o segundo e quebra o primeiro mandamento. E Nossa Senhora falou da gravidade de vigiar esse terceiro mandamento, de ser fiel na missa de domingo. A não ser que seja um trabalho extremamente necessário, a Igreja diz que alguns trabalhos não são errados se fazer no domingo. Por exemplo, a medicina, por exemplo, transporte público, existem algumas coisas que realmente são essencialmente necessárias. Mas hoje se criou uma cultura de shopping center, o top é no domingo. Uma cultura de o dia do Senhor não tem importância nenhuma. É dia de esporte, é dia de Fórmula 1, é dia de curtição, é dia de praia. Não de honrar o nome do Senhor. Se você por algum motivo trabalha no domingo, peça ao Senhor que te mostre se realmente você deve continuar, porque existem casos que não é errado, mas cuidado, existe uma cultura do trabalho do domingo. Peça ajuda ao Senhor para equilibrar a sua vida de trabalho. Você não deve viver para trabalhar, mas trabalhar para viver. Então, cuidado com esse perigo. Então, o que acontece? Não somente lá em La Salette, mas tem o exemplo dos pais de Santa Teresinha. Às vezes a gente pensa que a santidade são só grandes coisas, é nas pequenas coisas. O pai de Santa Teresinha tinha uma loja de relógios, não só loja, era uma relojoaria. Ele vendia, ele consertava, ele trabalhava com relógios. E na cidade de Lisieux tinha uma outra loja também, que era concorrente de Louis Martin, agora São Luís Martin, não é? E o que aconteceu? No domingo vinham muitas pessoas, vinha feira, vinha pessoas de fora da cidade. E esse outro concorrente dele abria a relojoaria para poder ganhar mais dinheiro. Louis Martin não. Esse é o dia que eu vou dedicar para ficar com as minhas filhas, para dar a minha presença de pai, para poder rezar com a minha família, conversar, brincar com eles e para ir à missa do domingo, para rezar mais, para descansar. Obedecer o mandamento de Deus. Sabe o que aconteceu? A loja do concorrente dele quebrou, faliu. E ele ficou sozinho, só uma relojoaria na cidade inteira. Então ele acabou tendo mais benefício, acabou melhorando sua vida financeira,
porque ele não colocou o dinheiro em primeiro lugar, mas Deus em primeiro lugar, a sua vida financeira também prosperou. Um amigo meu também me contou essa história. Irmão, eu contei para ele essa história, ele disse, irmão, no meu interior aconteceu isso. Ele é daqui do interior do Ceará, em Itapajé, e lá ele dizia, o meu pai no domingo fazia igual o pai de Santa Teresinha, Luiz Martin, e ele ficava com a família, ele não ia para o roçado, ia para a missa. E o meu tio, o irmão dele, era ambicioso, dinheiro, e trabalhava desesperadamente e no domingo não queria saber de missa, trabalhava. Ele teve um fracasso, tudo deu errado para ele e com meu pai deu tudo certo. Então a mesma coisa, isso se repete. Não quer dizer que a gente vai buscar Deus por causa do dinheiro, não é isso. Mas busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, todo o restante virá por acréscimo. Está lá em Mateus 6, de 24 a 34. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Busca Deus em primeiro lugar. Então, também a Santa Missa. Aqui tem uma frase explicando sobre essa importância da Santa Missa. Deixa eu ver aqui. Número 22. Página 60. Olha que interessante no livro do Tanqueray. O sacrifício da missa glorifica a Deus e o faz de modo perfeito, porque Jesus, por intermédio do sacerdote, novamente se oferece ao Pai por todos os atos de adoração, ação de graças, amor, que ofereceu outrora ao imolar-se no Calvário. Atos esses de valor moral infinito. Ao oferecer-se como vítima, afirma de modo eloquente o supremo domínio de Deus sobre todas as coisas. Esta é a adoração. Toda adoração no Antigo Testamento era o sacrifício de alguma coisa, que era algo que você te pertencia de precioso, os animais. Hoje, a adoração a Deus é o sacrifício do corpo de Cristo, que é oferecida no altar. A Santa Missa é o centro absoluto da nossa vida. Pouquíssimos cristãos católicos entendem em profundidade o que é a Santa Missa. Ao fazer essa perfeita consagração a Jesus pelas mãos de Maria, o Espírito Santo, através de Nossa Senhora, vai te dar uma compreensão maior da grandeza da Santa Missa. A missa não tem valor quando o padre fala bonito. A missa não tem valor quando é celebrada numa grande catedral. A missa tem valor porque ela é, mesmo como diz São João Maria Vianney, o padre mais simples, mais ignorante, na igreja mais remota, mais isolada do mundo, sem homilia. A Santa Missa acontece o maior prodígio do mundo. O sacrifício do Deus feito carne é atualizado no altar, mesmo que os nossos olhos não vejam. O Padre Pio, ele via o sacrifício da missa, ele via o mistério dos anjos, a apoteose que acontece na Santa Missa. Pela fé, nós devemos entender que o momento mais importante da nossa vida é a missa, ainda mais da semana. O momento mais importante da nossa semana é a Santa Missa. Então, se a Santa Missa tem essa importância para a nossa vida, nós não vamos faltar de modo nenhum à missa do domingo. Não vamos deixar o terceiro mandamento da lei de Deus de modo nenhum, porque entendemos que a Eucaristia é o centro da nossa história. Devemos estar certos que uma pessoa não pode fazer nem pensar coisa agradável a Jesus se não comungar com as disposições convenientes a tão grande hóspede, diz Santo Afonso de Ligório. Não há nada tão importante para o cristão do que assistir uma missa com toda a piedade, com toda a preparação, que requer ainda comungar com vivo desejo de se unir a Jesus. Então, honra a Deus quem comunga todos os domingos, sempre em estado de graça, com ardente desejo de se unir a Jesus. Não há remédio tão eficaz para dissipar os atrativos do mundo do que assistir bem à Santa Missa, honrando o santo nome de Deus e comungando com fé o seu corpo, sangue, alma e divindade. Tão bem ensinou São Vicente Ferrer, quando dizia: maior proveito se tira
da comunhão do que de uma semana inteira de jejum a pão e água. Olha só. Uma comunhão bem feita tira mais proveito para a sua alma do que uma semana inteira de penitência, de jejum a pão e água. Claro que a gente precisa fazer penitência para comungar bem, mas o valor da comunhão excede qualquer boa obra e te ajuda a fazer as boas obras, né? Então, portanto, não há nada tão valioso quanto a Santa Missa para honrar a Deus, pois além de ser o mais perfeito ato de adoração, a comunhão é o remédio para se livrar das nossas falhas cotidianas e para preservar a nossa alma dos pecados mortais. Se você quer vencer os atrativos do mundo, a Eucaristia é o maior remédio. Se você quer voltar para as garras de Satanás e cair em todas as tentações mundanas, é só você se afastar do terceiro mandamento da lei de Deus. Logo você vai se afastar do segundo, ofendendo a Deus, e se afastar do primeiro. Deus não vai ser mais o primeiro em sua vida. Por isso, terceiro mandamento, missa de domingo, é o centro da nossa vida. E vamos fazer o nosso propósito. Página 62. Todo o bem da nossa vida está em viver para amar a Deus e louvá-lo, assim como fez a Virgem Maria. Quando vivemos assim, todas as coisas tomam sentido na nossa vida. Desde as nossas relações familiares, nosso trabalho e até as coisas mais simples da vida. Por isso, na missa, na Santa Missa, levemos nosso coração a Deus através do seu santo sacrifício e pedimos graças para fazer a vontade de Deus, amá-lo neste mundo. Nas próximas vezes que você for comungar, esse é o propósito. Nas próximas vezes que você for comungar, peça a Deus um desejo profundo, muito profundo da Eucaristia e um fervor em buscar a sua glória e o perfeito cumprimento da sua santa vontade. O propósito, na próxima missa que você vai participar, faça uma comunhão bem feita, não comungue em pecado grave. Se está em pecado grave, se confessa. Faça uma boa comunhão em ato de reparação pelas vezes que você não amou o dia do Senhor, que você desrespeitou, e também em reparação pelos seus familiares que desprezam a missa de domingo e não valorizam o terceiro mandamento da lei de Deus. Assim, filho, você vai ser, anota, Apocalipse 12:17. Os filhos da mulher revestida de sol, da Virgem Maria, que é cheia de Deus, são aqueles que vivem os mandamentos. Apocalipse 12:17. Anota e leia. E também o mandamento de Maria, João 2:5. Fazei tudo o que ele vos disser. Os filhos de Maria são aqueles que fazem a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Deus te abençoe e vamos fazer nossas orações. Veni Creator Spiritus. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome,
trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.